Oi, minhas borboletas! Deixa eu falar com vocês sobre um vídeo. Ó, tem um anjo bem aqui, ó, na minha cabeça aqui, ó. Olha a luz, ó. Ó. Enfim. Vamos lá. Vou vir falar sobre um vídeo. Tem pessoas que não promete nada e entrega tudo, né? Êêêê! Vamos bater palma! Eu adoro isso. Enfim, eu tava vendo, né, alguns pronunciamentos aí, né, sobre aquelas pessoas que todo mundo conhece, que todo mundo sabe. Eu poderia vir aqui jogar vídeos, eu poderia vir aqui mostrar provas, eu poderia fazer um monte de coisa, porque a pessoa, ela faz isso mesmo pra desestabilizar, né? Sabe que eu sou surtada, que eu odeio quando a pessoa fica mentindo, fica, né? Aí dá aquela impulsividade, aquela coisa, eu chego e falo, xingo, falo a real, porque eu sou bocuda. Sou bocuda, quem me conhece sabe que eu sou bocuda. Mas eu tô sendo muito bem orientada pelo meu advogado. Como vocês sabem, tem um processo aí, tem 2 processos em andamento de iniciais, né? Eu tenho uma medida protetiva, não era nem pra essa pessoa estar falando o meu nome, mas que isso também, né, tá nas mãos da justiça. Meu advogado tá amando os presentes que eu tô mandando pra ele, tá amando, tá tudo correndo bem, com a ajuda do anjo aqui, ó, tá? A pessoa, ela tenta prejudicar, ela tenta, mas não adianta, não adianta. E assim, eu vou vir falar, aí eu vou falar com propriedade, aí eu vou vir daquele jeito, como uma deusa. Aí eu vou vir. Deixa o processo acabar, tá? Eu não vou ficar falando. A gente tem que ser inteligente. Muitas vezes eu quebrei a cara por ser muito impulsiva, né? Porque eu sou o que eu sou, né? E às vezes acaba se prejudicando, né? Mas tudo tem seu momento certo. Tudo tem seu momento certo. Então, eu vou optar por me pronunciar depois que tudo ocorrer. Eu não tenho pressa, não, tá bom, querido? Eu não tenho pressa. A pessoa, ela conta histórias, né, do jeito dela, né, mas não fala o motivo, joga sempre a culpa nas pessoas, sempre é fulano, é cicrano, é ex, né, sempre, a pessoa sempre acha uma desculpa pra falar que ela teve aquele tipo de atitude, de comportamento, por conta do outro, não porque é o caráter dela, porque a pessoa, ela é assim, né? Aí ela quer acabar com a imagem de todo mundo. Ah, porque fulano fazia isso, porque cicrano fazia aquilo, porque cicrano fazia aquilo outro, né? Essa pessoa já tem 2 medidas protetivas no nome de 2 pessoas diferentes, uma é na minha e outra vocês sabem quem é. Enfim. Então, assim, é isso, né? A pessoa conta histórias de modos diferentes, conta coisas assim pra... Ai, nossa, olha como eu fui traído. Oh, meu Deus, ai, olha, por isso que eu surto. Ai, por isso que eu faço isso, por isso que eu faço aquilo. Ai, porque fulano era isso, ai, porque fulano era aquilo. Ai, sempre tirando o dele da reta e xingando todo mundo. Se você for ver aí nessas histórias malucas aí, a pessoa já prejudicou, já passou pela vida aí de mais de 10 pessoas e mais de 10 pessoas é tudo errada, entendeu? Tudo errada. Só a pessoa que é a certa, a correta, a pessoa que salva almas, né? Que, nossa, amém, que é a melhor pessoa no mundo. Igual não existe, né? Típico de narcisista, né? Típico de narcisista, dos piores, né? Que é o mascarado, né? Aí a pessoa esquece de contar as coisas, né? Eu me arrependo, porque por minha culpa essa pessoa poderia ter sido presa e não foi, porque eu tomei a frente, né? Quando acabou com o carro, que o carro deu PT, eu que tava junto, né? E aí, pra pessoa não ser presa, eu que fui lá assumir a culpa de uma coisa que eu não fiz. Inclusive, bateu no carro de um conhecido meu, né? E eu fui lá e tomei as dores, e enfim, depois foi pra justiça e eu tirei o meu nome de lá. Porque eu já não tava mais com a pessoa. E eu não vou ficar me prejudicando por atitude de terceiros. Ficar levando a culpa por uma coisa que não foi eu que fiz. Então, se ele fez, ele que arque com as responsabilidades dele, concorda? E foi isso, né? Mas aí a pessoa não conta, né? Não conta que eu cuidava dos filhos, né?
Não conta nada disso, né? É fácil só falar, julgar, criticar, falar que eu era isso, que eu era aquilo. Também que vai ter que provar. Acho bom provar mesmo na justiça, meu amor. Porque, olha, eu tenho umas testemunhas bem fortes, né? Que via você me levando no trabalho, tá? E não era em prostíbulo, não, tá? Você sabe muito bem que não era, né? Então, assim, mas eu não vou ficar me expondo aqui na internet, não vou ficar falando, né? Porque eu vou esperar o processo. Aí, quando chegar no final do processo, aí eu venho e conto tudo pra vocês com exclusividade. Mas deixa, porque eu não vou me prejudicar, tá bom? Aí a pessoa, ai, foi um inferno. Ai, porque eu tava depressivo. Não. A pessoa não fala que eu abandonei, igual a fulana a ex também abandonou, porque a pessoa fazia isso, praticava essas coisas, né? Praticava, a pessoa não conta que foi eu, que quase eu tive que obrigar a pessoa a ir pra Europa, né? Porque quando eu conheci, né? Aí veio com essas histórias tristes, que tinha sido traído, que obreiro isso, que obreiro aquilo, né? Contando toda aquela historinha, ai, porque a ex é assim, assado, porque fez, que aconteceu, né? Fazendo aquele papelzinho de vítima, de coitadinho. Ai, tudo bem. Eu já contei isso nos outros vídeos, né? Encheu meu saco pra ir morar com ele, enfim, fui morar depois de um tempo. Pior merda que eu fiz, né? Porque abandonei minha casa, abandonei tudo pra apostar em uma pessoa achando que eu ia ajudar. Mas na verdade essa pessoa ela não queria ajuda e ela nunca precisou de ajuda, porque ela sempre foi autossuficiente, sempre se achou o mais poderoso, o mais abençoado, o mais sábio, né? Que não consegue manter nenhuma família, né? E não falava o porquê que ele tava... que acabou o casamento, enfim, que acabou... Mas por causa das merdas que a pessoa já fazia, enfim, mas eu não sabia disso, né? Aí fui ajudar com os filhos, cuidei dos filhos e cuidava muito bem das crianças, as crianças gostavam de mim, né? E realmente, quem era o provedor da casa era ele, enfim, né? Muito assunto que eu não vou ficar entrando nessas teses, porque como eu falei, eu vou deixar pra falar depois do processo, tá bom? Depois que flui o processo, aí eu venho aqui e falo, tá bom? E é isso, cuidava, a minha parte como mulher sempre fiz, mas como eu disse, eu não sou a Amélia, bebê. Dei trabalho mesmo, não vem querer me tirar porque a pessoa sumia, né, ficava 3, 4 dias fora de casa, e eu lá, querendo cuidar da pessoa, cuidando da casa, e o cara fazendo os absurdos que a pessoa faz. Então assim, chegou o meu limite que eu não aceitei mais. E lembrando que eu fui embora, eu dei um basta, eu não quis mais, porque eu vi quem realmente era a pessoa. Eu vi quem era de verdade, eu descobri quem você era, o lixo que você era. E eu falei, poxa, eu tô perdendo o meu tempo. A pessoa, ela abusou da minha bondade, de querer ajudar, de querer, até mesmo balada, rolê, as coisas eu deixei de fazer, coisas que eu gostava de fazer, pra estar ao lado dessa pessoa, pra tentar ajudar ela, mas você vê que a pessoa não queria nada com nada. Você chegar ao ponto de trancar a pessoa dentro de um quarto pra ver se ela vai orar, né? Sendo que deveria ser ao contrário, a pessoa que deveria estar me ensinando. Enfim, a pessoa não tem nem sabedoria dentro de casa. Enfim, não vou ficar falando sobre essas coisas, né? Mas contando do momento, se vocês não se recordam, o momento que a pessoa teve que ir pra Europa, teve não, né? Porque só foi porque eu falei assim, ó, agora a gente tá morando junto, balada, rolê e tal. Quando eu ver que você se acertou, que a gente se acertar, que eu falar, olha, realmente é com você que eu quero casar, porque não aconteceu porque eu não quis. E ele também, claro, né? Ele não ia perder. Você acha que ele ia chegar e ia falar... e assumir? Claro que não, era só um jeito de me enganar, né? Era só um jeito de ir ali amaciando, igual ele fez com a outra, né? Coitado, eu avisei pra você, fulana. Eu avisei pra você, você não quis me escutar? É isso que deu, né? Enfim, eu sou a mentirosa, né? Mas você sabe, né? Quem passou pela mão ali, ó, sabe. E aí eu falei assim, então, agora fazer as coisas certas. Não vou, você vai lá pra Europa, eu vou continuar aqui, eu vou cuidar da casa, vou cuidar das suas coisas, e sempre fiz, nunca fui
nunca fui interesseira, nunca peguei nada da pessoa, né? Igual ela quer me tarjar de interesseira, de que, a mamata acabou. Filhão, você sabe, nunca precisei disso. Tanto que eu saí da sua casa, eu não tinha praticamente nada, porque eu dei tudo. Lembra que você mandou eu dar? Eu dei tudo. E eu reconquistei tudo do zero, meu querido. E detalhe, sem roubar ninguém, tá? Sem falar de igreja, sem dízimo, sem oferta. Trabalhando bastante, como eu sempre fiz. Entendeu? Dignidade, né? Dignidade, caráter, personalidade, coisas que você não tem, né? Coisas que você não tem. São virtudes, coisas que a gente aprende de berço, né? Postura, caráter, né? Que vem de berço, ensinamento. Coisa que você não sabe, né? Porque teve uma família totalmente disfuncional. E, na verdade, eu tinha dó disso, né? Porque ninguém tem culpa do que os pais fazem, enfim. Mas hoje esse barato já não me trola mais, né? Essas historinhas já não me trola mais. Então, e continuando, aí a pessoa foi pra Europa, né? Ou vocês não lembram? E tava sendo usada por Deus. E toda noite a gente conversava por chamada de vídeo, né? Aí a pessoa não conta. Aí o que a pessoa quer falar? Nossa, foi o pior momento que eu vivi da minha vida. Nossa, foi, ai, era horrível, né? Era horrível pra dizer, porque a pessoa não quer assumir que fazia ensino, que tava comigo em casa, não quer assumir que eu que coloquei um basta na situação, porque eu já não aguentava mais ficar vendo aqueles negócios, uso de droga, bebida, tudo abusivo, tudo descontrolado, né? A pessoa claro que ela não vai assumir, falar, olha, eu sou isso, tirar a máscara e assumir quem ela é realmente, né? Mas enfim, né? Então eu tentei auxiliar até o tempo que deu. Tentei. Conheci pessoas, né? Que ali já era uma família, tinha meu filho, tinha os filhos da pessoa, tinha, né, envolvimento de mãe e tal, que inclusive a pessoa nunca foi de ter amigos, nunca foi de estar próximo ali da família, porque ninguém suporta ficar perto dessa pessoa. Fica pouco tempo, né? Até o irmão, quando foi passar um tempo lá em casa, os dois quase se matou lá. Sorte que eu e minha mãe não deixou, né? Mas não vou ficar falando dos outros aqui não, porque as pessoas não têm nada a ver. Mas é pra vocês terem noção que ninguém consegue conviver com esse fulano. Ninguém consegue. Será que todo mundo... Eis a questão. Será que todo mundo é errado? Será que todo mundo é safado, é pilantra? É a mulher que é puta? É a outra que tava fazendo o DJ lá? Ah, é a obreira? Enfim, né? Essas que só cai quem é... Ó... Os burros. Os burros não tem outra palavra. Cego espiritualmente, burro, jumento, o que for. Esse povinho, e que vai vir aqui daqui a pouco. Aí a pessoa, porque você. Eu tenho vídeo, eu tenho não sei o que ela falou, a Maria Padilha, não sei o que. Olha lá, Maria Padilha incorporou de novo, cara. Não, só rindo, gente. Não tem como. Não tem como. Tem vídeo sim. Eu poderia até pôr, mas eu não vou pôr. Né? Aí a pessoa não conta o porquê, o meu surto, né? O porquê que eu surtei. Pessoa com um monte de droga no bolso, né? Falei, vai jogar fora, enfim. Deixa que na justiça a gente vai conversar melhor. Porque não adianta eu ficar aqui me explicando pra vocês, porque vocês não pagam minhas contas, a minha vida não vai mudar em nada. Eu não tenho que ficar dando satisfação pra vocês, né? Apesar que eu sei que tem muitas pessoas aqui que gostam de mim pelo meu jeito de ser. Porque eu sim sou transparente, né? Não pessoas que falam, eu sou bigode, eu sou papum, e mentem toda uma história, sabe por quê? Lembra que eu falei? Castelinho de areia vai cair, querido. Castelinho de areia vai cair. Ai, nossa! Aí aparece a fulana, aparece a Bianca depois de 2 anos. Não. Depois de 1 ano e pouquinho. Aí começou o quê? O vídeo, né? Dessa pessoa com outras mulheres. Começou a cair na internet.
né? Porque depois que eu fui embora, a pessoa virou uns pior que o Satanás. E comigo, quando eu tava ainda, eu brigando, xingando, trancando a porta em casa pra pessoa não sair, pra usar os negócios, pra fazer coisa errada, né? Quando a pessoa chegar pra mim e falar que ia fazer assalto, que não sei o que, ia fazer, enfim, um monte de coisa. E eu catei e falei, você não vai, não desci do carro, falei, você vai ficar comigo, não deixava sair, não deixava, enfim, né, aquela coisa de mulher, né, eu passei tanta coisa, se eu for falar pra vocês, que eu já até quase tentei me matar por causa dessa pessoa, de um surto que ela fez, né, com as crianças em casa, enfim, né, não vou ficar expondo essas coisas não, enquanto a gente não for pra não finalizar esse processo aí na justiça, né? Se fosse, ó, eu teria perdido a minha vida. Hoje meu filho estaria sem mãe. Minha mãe estaria sem uma filha. Por causa do quê? De uma pessoa endiabrada. De uma pessoa endemoniada, né? Que veio pra perturbar a minha vida, né? Sabe com o quê? Pressão psicológica, violência psicológica, né? Fora os empurrão. Fora as vezes que eu tentava pular do carro, porque, né, a pessoa tava me levando pra biqueira, pra lugares que eu não queria ir. Aí dava aquele surto de desespero, aquela coisa, eu vou me jogar. Aí a pessoa vinha, puxava meus cabelos. Mas a pessoa não fala, né, das ameaças. Você vai me deixar, eu vou me matar. Aí a pessoa pegava o carro, saía correndo com o carro assim. Hoje eu tenho trauma, se alguém correr comigo, eu tô dentro do carro e a pessoa acelerar, meu coração começa a palpitar, Por quê? Eu fiquei com trauma, porque a pessoa falava que se eu terminasse, eu fosse embora, que a pessoa ia se matar, que ia me matar junto. Aí vinha com aqueles carros super potentes, fingia que ia jogar na parede, no muro, no poste. Mulheres que já viveram relacionamento abusivo sabem do que eu tô falando, né? Então, assim, foram traumas, coisas que eu vivi que jamais a pessoa vai vir falar aqui, né? Claro que ela não vai falar, né? Ameaças, no dia que pegou meu celular, quebrou meu celular na frente, lá no apartamento da minha mãe, na frente da minha mãe. Minha mãe chorava. Minha mãe ficava desesperada porque nós dois começávamos a brigar dentro do carro. E minha mãe desesperada, com medo dele fazer alguma coisa comigo, chorando. E minha mãe falava, Bianca, você não precisa passar por isso. Por que você tá aqui ainda? Aí, ao mesmo tempo que ela falava isso, aí a pessoa começava a chorar. Ai, porque eu amo a sua filha. Ai, não sei o quê, porque se ela me deixar, porque eu vou me matar, porque eu não tenho mais sentido, não sei o quê. Aí minha mãe ficava com dó. Aí minha mãe, ai, Bianca, ajuda ele, não sei o quê. Até o dia que eu falei assim, mãe, não tem como mais, não é. Essa pessoa foi difícil até pra minha mãe acreditar, porque a manipulação era tão grande. A pessoa se vitimizava tanto, né? Se vitimizava tanto que até os familiares ficavam com dó dessa pessoa. Ai, ajuda ele, coitadinho. Ah, eu fui levar no psicólogo. Fui procurar clínicas pra pessoa se internar. Né? Eu, como mulher, tem demais. A pessoa vai falar isso? Não, claro que não. Vai falar assim, ah, ela era uma quenga, ela era uma não sei o quê. Pra ninguém botar fé no que eu tô falando. Né? Pra ninguém botar fé no que eu tô falando. Mas deixa estar. Não adianta. Quem é ruim se destrói sozinho, cara. Eu não apareço aqui na internet com os olhos tudo... Ai, olha, eu tô sem dormir, com um olho desse tamanho. Ué, eu não sou usuária de droga, que essa pessoa falou? Né? Eu não sou usuária de droga. Eu que apareço com a cara toda manchada, toda amarrotada, que parece que não sei quantos dias eu dormi. Eu não dormia, realmente, quando eu tava com essa pessoa. Porque a pressão era tão, sabe? Era tão... que eu não tinha como descansar. Eu vivia uma pressão, uma violência psicológica, que tudo isso vai ser mostrado em juizado. Tudo isso vai ser mostrado em juizado. Tudo que eu tô falando, todas as provas. Eu não podia ter amigos, porque ele mandava mensagem ameaçando os meus amigos. Enfim, todas essas coisas aí, tá tudo no processo lá. Vai entrar tudo, né? E, enfim, é muitas situações, muitas coisas que, né, aí a pessoa não fala que eu que falei assim, agora você vai lá pra Europa, você vai começar a fazer o que você... tava fazendo, foi pra Minas fazer culto, foi pra Europa, conversava com ele sempre. Quem tava na Europa, lá nos outros países, na Bélgica, até aquela missionáriazinha lá, né?
Ela sabe também que ela falou comigo, né? Que depois vocês sabem o que vocês fizeram, né? E assim, quem sabe, quem tava lá, sabe que eu não tô mentindo. Sabe que eu não tô mentindo. E eu tentei ajudar essa pessoa, mas ela não quis. Porque ela sempre teve essa vida. Sempre. Sempre. Nunca foi de verdade. Nunca foi de verdade. Né? E é isso, gente. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Que eu vou deixar aí pra falar mais coisas depois no final do processo. Tá bom? E, né, debatendo algumas situações aí que essa pessoa falou, né? Falou a respeito. Pode tentar manchar minha imagem, filho. Minha carteira de trabalho tá aqui, ó, cheia de registro. Meus contratos de trabalho. Tá tudo. E o seu? E o seu? Hã? E os 1.800 que você me pagou? Era da venda dos carros? É? E o resto? Durou bem esse dinheiro, hein? Da venda dos carros, hein? Porque só com você eu fiquei 1 ano e pouco, né? Quase 1 ano e meio. E você não gastava pouco, não. Gastava muito. Enfim, né? Aí só, né? Pra pessoa parar de se vitimizar. E aí depois ela volta. Depois de 1 ano e pouco, não, querido. Você ficou bravo porque seus vídeos começou a rodar, né? Seus vídeos com outras mulheres, né? E engraçado que os vídeos foram gravados com o seu próprio... Com o seu celular foi gravado? Como que caiu na internet? Hã? Como que caiu na internet? O vídeo foi gravado com o seu celular, não foi com o meu. Aí ele achando que eu tinha soltado, né? Os vídeos dele. Achando que eu tinha soltado, o que ele fez? Foi lá e fez um vídeo falando que eu era acompanhante, que eu e ele usava muita droga, que nos quis, que aquilo outro. Uma que ele já ficou bravo, porque quando a filha de Sião ficou... Eu já fazia, ó, tempos que eu já tinha ido embora, tava vivendo minha vida, que ó, os outros vinham falar dele aqui, que eu era vizinha dele, ainda sou. Ele sabe onde eu moro. Ele sabe onde eu moro, né? Vinha falar dessa pessoa pra mim... Aí eu falava o quê? Não quero saber. Não me importa. Não me importa. Se eu quisesse saber dessa pessoa, se eu quisesse estar com ela, eu tinha ficado aguentando lá as loucuras, né? As loucuras, os gritos, os excessos de ciúmes ao extremo, né? Ameaçando os outros, ameaçando meus amigos. Se um cara olhasse pra mim, era motivo do cara ir lá, empurrar os outros, xingar, falar que ia fechar o lugar, né? Pegar no braço dos meus amigos, puxar nas baladas, né? Quando eu levava você, que eu só levei você uma vez na balada comigo, né? Enfim. E você já quis causar, já quis brigar com as pessoas, né? Ameaçando. Fora a festa de família, né? Que até em festa de família ele arrumava um jeito de implicar com alguém, né? Mas enfim. Aí a pessoa achou que foi eu que joguei na internet. Aí foi lá... porque é ela que tá fazendo isso, porque é uma quadrilha, que não sei o quê. Aí fez o quê? Quis manchar a minha imagem, falando que eu era garota de programa, falando que eu usava droga, enfim, falando essas coisas aí. E aí foi quando eu falei, é pra falar? Ele tá querendo o quê? Limpar a imagem dele, sujando a minha. Entendeu? Pra as pessoas não dar moral se eu vier falar alguma coisa, né? Porque quando a filha de Sião, todo mundo sabe aqui o tanto que eu fui xingada. Eu tenho um BO até hoje que eu fiz contra a filha de Sião. E inclusive foi ele que não deixou dar continuidade porque ele falou que ia ser difícil de achar o endereço dela por ela estar em outro país, né? Mas todo mundo sabe aqui que as calúnias que eu recebi, as difamação que eu recebi, falando que eu era garota de programa, que eu era travesti, que eu fazia filme adulto, pegou foto de amigos meus e falando também que era ator pornô. Eu recebi tanto tipo de coisa quando eu tava com ele, tanto tipo de crítica, falando que eu tava gastando dinheiro de igreja, que documento de igreja tava no meu nome, enfim, um monte de relato onde eu fui lá e fiz o BO e eu não dei continuidade por causa dele. Aí ele aproveitou toda essa situação, né? E juntou tudo pra o quê? Dar continuidade no que já vinham falando. Por quê? Sou garota de programa por quê? Porque eu uso um batonzão, porque eu me maqueio, porque eu saio, porque eu bebo. Nunca menti pra ninguém. Nunca menti pra ninguém. Tá? Como vocês falam, eu sou do mundo e sou mais feliz do que vocês que estão aí.
Sou mais feliz do que uma própria pessoa que se diz um líder, né? Olha a situação da pessoa. Aquilo ali é feliz? Aquilo ali é feliz? Cara, eu tenho minha família do meu lado. Eu tenho meu filho do meu lado. Eu tenho meu trabalho. Eu pago minhas contas. Entendeu? Eu estudo, eu faço... Cara, tô feliz. Eu tô numa das melhores fases da minha vida. Entendeu? Depois de você, me relacionei com pessoas boas. Que aos poucos vai tirando esses traumas que eu passei com você. Cara, e você? E você? Enfim, aí a pessoa fez, né? Foi lá, fez o vídeo. Aí foi quando eu cheguei e também dei a minha versão dos fatos, que realmente é a verdade. Não preciso estar aqui mentindo, não. Não preciso, né? Aí a pessoa fez o quê? Foi lá e entrou com o processo. E o meu também tá lá. E tá tudo tranquilo. Deixa a pessoa achar que ela tá na razão. Ela acha é causa ganha. É? Seu advogado falou é causa ganha? Então, né? Até o Espírito Santo, né? Falou na boca do seu pastor, que você falou? Do seu pastor, do seu advogado, né? Vamos ver ele falar em línguas lá no tribunal. Vamos ver quanta língua dos anjos que ele vai falar. Quantas línguas, né? The King, the Power, Vocês são uma comédia, vocês são uma piada. Uma piada. Vocês fazem do evangelho uma piada. Uma piada. Aí, vamos lá, continuando, né? Aí a filha de Sião já tinha feito essas coisas comigo lá atrás. Lá atrás, lá. Vocês vão recordar, né? Que ela já me perseguia, enfim, nem me conhecia. Eu conheci essa pessoa, na época eu já tava pra me formar, né? Passou um mês eu me formei depois que eu conheci essa pessoa, né? E ela quer acabar com a minha imagem, com a minha vida aí no... Ai, mas não vai conseguir não, vai conseguir não. Depois eu venho aqui mostrar a minha realidade pra vocês. Vou mostrar. Deixa o processo, eu não tenho pressa, não. Eu não tenho pressa, tá? Aí, beleza. Aí vocês lembram quando a filha de Sião pegou a foto do meu sobrinho? Pegou a foto do meu sobrinho, fez lá uma montagem lá. Eu postei uma foto com o meu sobrinho que era recém-nascido. Ela foi lá e pegou essa foto, juntou a minha foto, a do meu sobrinho, e a dele falando que era filho dele. Aí começou, de novo, meu nome rolando na internet, sendo que eu já tava namorando. Eu fiz um vídeo, vim aqui e falei, olha, tô namorando, meu namorado é policial e tal. Não é legal, porque isso estava incomodando ele também. E fora que eu já tinha saído daquele relacionamento com aquela pessoa, porque eu vi que não prestava. Já não fazia mais parte da minha vida. Eu já tinha ido embora, nunca fui atrás dessa pessoa, nunca, não, entendeu? Não. Como eu contei nos outros vídeos. Fui lá e fiz o vídeo falando que já fazia um tempo que eu fiquei sim com aquela pessoa, que já fazia um tempo que eu não tava com ela mais, que eu não queria mais saber da vida dela, que ela já estava com outra pessoa, que inclusive eu conheci, e ele sabe muito bem, que inclusive estava na clínica, depois que ele fala, né, que aí eu fui embora de Guarulhos. Antes de ir embora de Guarulhos, essa pessoa já estava morando aqui com ele, que veio de Minas, já estava morando aqui com ele, né, ficando um tempo aqui. E aí depois foi pra clínica com ele. Então a pessoa tava batizando lá também, e também com essa pessoa, com essa menina, né, que inclusive deve ser uma carente, né, porque pra suportar todas as coisas, enfim, cada um tem os seus motivos, né, e tem pessoas que acabam se submetendo a tanta coisa, igual eu submeti. Quem sou eu pra criticar, né? Só que assim, chega uma hora que ultrapassa, né, o limite de burrice, né, ultrapassa o limite de burrice. Eu até então, eu estava com uma pessoa que eu acreditei muito nas histórias dela, né, nessas histórias tristes, tentei ajudar, me corrompi por muitas coisas, não é que aceitar, né, mas você acaba até tolerando coisas pra você... Eu acho que algumas mulheres vão me entender. Às vezes a gente não quer que aquela pessoa faça aquilo. Só que aí você tenta com amor, você tenta com carinho, você tenta com paciência, você tenta conversando, você tenta ser uma mulher compreensível, né? Porque a sociedade, ela gosta muito de usar o termo de, uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. E aí eu ficava com aquela coisa na minha cabeça. E aí eu ficava, não, eu vou conversar, eu vou ser paciente, eu vou tentar com amor, eu vou tentar dar o meu melhor.
E era o que eu fazia. Chorava, abraçava. Não, vai dar tudo certo, eu tô aqui, vou te ajudar, enfim, né? Eu falei essas coisas nas outras lives, né? Só que chega um momento que você vê que passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 4 meses. Eu várias vezes chamava a pessoa pra orar, vem aqui, amor, vamos sentar, vamos orar, mas não, a pessoa vai falar o quê? Ah, ela era biscatona, ah, ela era isso, era aquilo, né? E é isso, cara. Só que aí chega um momento que você não tolera mais. Você fala, não, não dá, chega. Tentei com amor, tentei de todo quanto é jeito, não adiantou. É do caráter da pessoa. Aí você começa a conhecer as outras histórias, as outras pessoas que passaram pela vida dessa pessoa. E aí você vê que o problema não era as pessoas que estavam em volta. Você vê que não era, não, o problema tá na pessoa, foi ela que fez, foi as escolhas dela, não foi inimigo, não foi ataque espiritual, não foi nada disso. Entendeu? É que a pessoa é mau caráter mesmo, é que a pessoa... Entendeu? Aí você abre a sua visão, né? Você começa a abrir a sua visão, você fala assim, cara, se eu continuar nisso aqui, eu vou afundar junto com a pessoa. Ela tá tentando, ela não sai do fundo do poço e ela quer que você continue lá com ela, que você fique lá com ela, porque não vai ter melhora, pelo contrário. A violência psicológica, às vezes até a agressão física... só vai piorando até a hora que acontece uma merda. Minha mãe sabe, minha mãe me conhece, minha mãe falou assim, vai chegar uma hora que ou você vai matar ele ou ele vai te matar. Porque eu sou uma pessoa muito paciente, eu sou uma pessoa muito calma. Só que quando eu perco a paciência, corre. Corre, porque o bicho vai pegar. Aí a pessoa quer falar que eu quebrava as coisas. Cara, é claro, né? Ela vai falar de tudo. Quantas vezes eu não segurei a pessoa, ou você não lembra as crianças em casa? E no dia que eu tentei contra a minha vida, tomando um monte de remédio, né? Porque as crianças estavam no quarto, você queria sair pra usar, né? Drogas. Eu falei, você não vai, tranquei a porta de casa. Você pegou, falou, você não vai abrir? Você não vai abrir? Começou a me ameaçar, começou a tacar as coisas no chão, começou a querer quebrar a televisão. E eu falei, você não vai, seus filhos estão aqui. Então você vai comigo, deixa com o Nicolas, deixa com seu filho e vamos lá comigo, rapidinho a gente volta. Eu falei, você não vai, eu não vou com você, ninguém vai trazer aqui. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o celular em uma maneira de tentar te ameaçar pra ver se você parava com aquela loucura. Quando você quebrou a vidraça lá do apartamento, quebrou o vidro lá, tá reconhecendo, né? Ele já fez isso comigo também, tá? Você sabe que ele quebrou aí com você também, né? Então, o que ele fez com você, ele fez comigo também. Porque é um ciclo vicioso. Ele só muda a vítima, mas o comportamento é o mesmo. Quebrou o vidro todo da sacada, que era 2 portas assim de fechar. Quebrou o vidro da sacada com vassoura, querendo jogar a televisão no chão. Por quê? Porque eu tinha trancado a porta de casa pra pessoa não ir usar droga. Ela queria que eu fosse com ela, eu falei que não ia. E eu, num momento desesperador, peguei o celular, até ameacei, falei que ia mandar isso pra ex, porque as crianças estavam em casa. Sorte que as crianças não estavam escutando, porque como era grande, né, o apartamento, então as crianças ficavam no quarto. E aí eu fui, num momento ali desesperador, que eu via que... E ele é grande, né? Lógico que tem mais força que eu. Eu, num momento desesperado, eu vi que não adiantou eu ameaçar com o celular. Eu vi que nada que eu tava fazendo ali não tava adiantando. E aquela pessoa gritando, quebrando as coisas, jogando as coisas pro alto. Eu fui lá na gaveta, peguei um monte de remédio. E comecei a tomar um monte de comprimido, um monte de coisa. Aí a pessoa viu, né, o que eu tava fazendo. Aí a pessoa se desesperou. Aí a pessoa veio, me grudou, começou a enfiar o dedo na minha boca pra me vomitar. E isso, meu filho e os filhos dele estavam no quarto, né? E eu e ele lá na sala. Por quê? Porque eu não falei, não vou dar a chave, não vou dar a chave. Não vai sair, não vai sair. Aí, porque quando a pessoa saía, ela voltava depois de 3, 4 dias, né? E eu não ia ficar com as crianças sozinha, porque ele é o pai, ele tem que cuidar. Por mais que eu ajudasse a cuidar, por mais que as crianças gostassem de mim, ele tem que estar na responsabilidade dele junto comigo. Enfim, isso foi nas férias das crianças, tá? E aí a pessoa desesperada, enfiando a mão, tentando fazer eu vomitar.
Porque ele sabia que... Aí, depois que eu não vomitei, não deu ânsia de vômito, nada. E aí, depois que cai, assim, você... Tipo, começa a passar o efeito daquela raiva, né? Daquela situação de desespero. Aí, eu já com os remédios tudo no meu estômago, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu. E se acontece alguma coisa aqui comigo? Meu filho vai... Ele já não tem pai. Ele vai ficar sem mãe, né? E enfim, Deus foi tão bom na minha vida que nem passar mal eu passei. Mas aquela pessoa ficou preocupada, né? Aí ela falou assim pra mim assim... Se você morrer aqui, o que eu vou falar? Aí a pessoa falou assim... Se você morrer aqui, o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que aconteceu? Você é louca? Você quer me prejudicar? Ainda falou que eu queria prejudicar a pessoa, né? E se aconteceu alguma coisa com essa pessoa, graças a Deus tem uma mãe que cuida, né? Eu tenho também meus familiares, né? Mas qual é a criança, né? O adolescente que quer ficar sem sua mãe, né? Enfim, imagina se tivesse acontecido alguma coisa comigo naquele momento de raiva, que eu tive essa atitude, meu filho estaria sem mãe agora. Meu filho estaria sem mãe. Por causa de uma pessoa desequilibrada, que se diz uma coisa, mas na verdade a conduta dela, a postura dela, não é nada daquilo que ela demonstra atrás de um celular. Ou para algumas pessoas que a conhecem. Não é. Não é. Né? Eu teria perdido minha vida. E minha vida é preciosa, porque foi Deus que me deu ela. E eu tentei contra a minha própria vida por causa de uma pessoa dessa desequilibrada. Por a pessoa querer usar droga e eu não querer deixar. Caramba, será que eu fiz tanto mal assim? Mas você vai esperar o quê, né, dessas pessoas? Quer falar que eu sou ingrata? Sendo que você também é muito mais ingrato do que eu. E não foi só eu. Puxa meu currículo, as amizades que eu tenho, os lugares que eu passei, as pessoas que estão na minha vida, são tudo pessoas que eu conheço há anos. Tem pessoas que eu conheço que são meus amigos desde a infância, que tá na minha vida ainda. E sabe, por onde eu passo eu não dou mancada. As pessoas gostam de mim. Mas gostam pela minha personalidade, pelo que eu sou, nunca prejudiquei ninguém. Sou verdadeira, meio maluquinha, mas sou verdadeira. E essa pessoa? Hã? Tem quem do lado dela? Tem ninguém. Por isso que a pessoa fica louca, porque assim, ela sempre quer uma companhia de alguém. Ela sempre precisa estar manipulando alguém. E quando eu fui embora, aí a pessoa ficou mais desesperada. Ela precisava urgente me substituir, né? Me substituir, porque ela precisa desse suplemento, né, narcísico. Ele precisa desse suplemento. Ele precisa ter a vida dele pra perturbar a vida de outras pessoas, pra manipular outras pessoas, né? E aí foi quando começou com aquela outra menina, que inclusive também tentou fazer a mesma coisa que eu fiz. Tentou ajudar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Foi pra clínica com essa pessoa, ficou lá com essa pessoa. Aí você não fala, né? Você não fala, né? Você não fala. Tava enganando todo mundo. Igual enganou quando tava comigo. E a vida dessa pessoa sempre foi uma mentira. Sempre foi uma mentira. Sempre foi uma mentira. Mas eu não vou ficar aqui vindo falar, não vou. Calma, deixa estar. Tá na mão do juiz. Manipular a gente aqui, você consegue bastante até. Né? Consegue, que é aquilo, né? Os idiota vai tomar conta do mundo. Mas não é pela sua inteligência, é pela quantidade. Pela quantidade. E é o que mais tem nesse mundo, gente desprezível, vazia, idiota e burra, né? Que é os que vêm comentar aqui, é os que vêm comentar lá, tudo burro e hipócrita, né? Que defende o errado, que enfim. E é isso, cara, é isso que eu tenho pra falar. Deixa estar. Você tá tão desesperado assim, né? Tem que dar satisfação, né? Porque onde você passa, você sai deixando brecha. Uma hora você vai pegar uma pessoa tão esperta que você sabe pra onde você vai ter que dar explicação. Se não já está acontecendo, né? Se já não está acontecendo. Enfim, né? Várias justiça, né? Que você falou. Várias justiça.
Tem um tipo de justiça que não curte isso aí que você tá fazendo, não, cara. Tem que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado. Mas é isso, pessoas, tá? Então, só pra reforçar mais uma vez, depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha vida, tá? Deixa acabar o processo, que aí eu venho com provas e tudo mais, tá? Porque, por enquanto, eu tenho que me preocupar com o meu processo e eu tô sendo auxiliada pelo meu advogado. Tá? É isso que eu tenho pra falar. Minhas borboletas. Pra depois vocês não ficarem aqui, né? Ai, você não fala nada, você não tá deixando falar. É só por esse motivo. Porque não é por medo, não. Se fosse por medo, eu não tinha nem feito o primeiro. Ninguém vai me oprimir. Ninguém vai me oprimir. Ninguém vai me oprimir. Como você falava, né? Eu sou desacreditada. Eu sou desacreditada. Eu sou. Sabe por quê? Vamos ver qual é o Deus mais forte. Você não falava isso? Você não falava isso? Eu acredito em um Deus. E o Deus que eu acredito tá muito longe de você, tá? Tá muito longe de você. E não é uma merda de uma luz igual essa daqui, igual você fica falando que é porra de anjo te protegendo, não. Tá bom? Que aqui, ó, aqui sim é bigode. Se você não achou uma mulher pra te enfrentar, você vai achar. Você vai achar não, né? Você já achou. Você já achou. E não é porque eu tenho peito de aço, não. Porque eu sou mais vulnerável que todas essas pessoas aí, ó. Que falou de você um dia. Porque você sabe onde eu moro, você sabe onde minha família mora. Você sabe de tudo. Aqui é rápido pra você me achar. Fácil. Fácil, fácil, fácil. É só Deus que me protege. Você quer mais que isso? Você quer proteção maior que isso? Então, melhor ter cuidado com quem você mexe. Não é porque eu conheço ninguém, não. Porque não. Não é por nada disso. Por nada disso. É pelo um Deus que muitos que falam que acredita bosta nenhuma, não. Tá bom? Se Deus é justo, né? Temos uma balança aí, né? Temos uma balança aí. Então eu acredito... Não acredito nem tanto na balança da justiça do ser humano. Mas eu acredito mais na de Deus, né? E eu avisei pra você, quando eu vim aqui, quando eu desmenti lá aquela filha de Sião lá que ficou falando que eu tive filho seu, que graças a Deus não tive, foi um livramento na minha vida, amém, né? Que eu desmenti, você já ficou com raiva, porque até então não era pra ninguém ficar sabendo, né? Do relacionamento que a gente teve, né? Pra você continuar enganando o seu público, igual você continuou há tempos atrás aí, mesmo com outra mulher, morando junto também, mas não, né? Por quê? Você vai deixar de mamata? Claro que não. Pô, tem que cair o Pix, né? Pra ajudar a obra, né? E é isso. E é isso que eu tenho pra falar. Não vou ficar fazendo muito vídeo, não, porque eu tenho mais o que fazer, tô vivendo minha vida, tô trabalhando muito, tô curtindo minha vida, enfim, tá bom, gente? E é isso. Quando eu tiver uns tempinhos assim sem fazer nada, apesar que eu já tô me arrumando pra ir trabalhar, né? Eu venho aqui e falo com vocês. Provavelmente agora, de preferência, eu só vou vir falar depois que finalizar o processo. É o que eu pretendo, tá? Um abraço, minhas borboletas, pra quem gosta de mim. Beijo!